Olá, queridos colegas. Hoje a gente termina a sprint 1. Então, vou recapitular o que a gente fez até agora. Lá no e-book, a gente configurou, a gente criou uma meta Smart, depois passamos essa meta Smart para o framework Scrum, e depois disso viemos aqui para um ERP CRM ao mesmo tempo. Tá? A gente, por enquanto, está trabalhando com ERP, a partir do ERP do. Depois a gente vai para o CRM. Tá? Então, o que a gente fez? A gente começou pela lista de tarefas, pedir para a inteligência artificial criar as sprints, né? Organizar essas sprints para mim, da meta Smart, né? E daquele framework Scrum que a gente já tinha feito, eu já tinha feito à mão, né? Então, a inteligência artificial criou essa lista de tarefas para mim, eu dei uma organizada ali dentro e pedi para o aplicativo me criar tarefas de projeto. Nisso, o sistema criou um projeto para mim e essas tarefas foram automaticamente passadas para esse projeto, tá? No meio tempo, entre uma coisa e outra, a gente viu o planejamento, a gente viu planilha de horas, contabilizar o tempo e um pouquinho de como que isso é importante para precificar e para negociar, tá? Mas então vamos de hoje, tá? Então o que a gente vai fazer? Vai terminar, eu já fiz todas aquelas subtarefas, tá? Só para mostrar para vocês mesmo o que foi que eu fiz, por que eu fiz, construir os marcos, né, dentro de cada subtarefa, que eu não tinha feito isso com vocês ainda, e também comecei com a automação de marketing, tá? Então, vamos lá para o projeto, né? Então, o que aconteceu, né? Lá em lista de tarefas, estou recapitulando, né? Em lista de tarefas, ele criou uma tarefa que eu nomeei como planejamento, que está aqui, ó, tá vendo? Uma tarefa apenas, né? Então, aqui, qual foi a questão? Aqui foi começar dos pedacinhos pequenos, diferentemente em termos de gestão de projeto, por assim dizer, diferente de começar do grande para o pequeno, né? Começar com, projeto, então, o objetivo geral, o que precisa fazer, justificativa, toda essa sequência, né, digamos, de um projeto. Aqui eu nem estou nem pensando nisso, né? Eu estou pensando nas atividades que eu preciso fazer para poder chegar à minha meta, que é ter 150 alunos. Eu reduzi para 100, porque eu acho que 150 em 3 meses talvez seja muito. Então, talvez eu não consiga atingir essa meta, tá? Mas 100 talvez eu consiga, né? Então, eu tô pensando no meu objetivo, tá? Até março é conseguir esses clientes, né? A outra coisa que diferencia esse tipo de gestão de projeto, de um projeto tradicional, é que a gente não vai esperar para até terminar esse projeto, por exemplo, até março, para poder fazer as análises, para mudar, para ver o resultado. A gente vai analisando isso ao mesmo tempo em que a gente vai montando o projeto, né? É quase que em tempo real, não tem essa coisa de você escrever o projeto primeiro e depois você prepara tudo e depois você lança esse projeto e depois você vê. Se a gente fizer dessa forma, a gente só vai ter um resultado lá para daqui a 3, 4, 6 meses, né? Demora um mês, fazendo projeto, depois vai preparar todo o conteúdo primeiro, aí tem o conteúdo de aula, não estou nem pensando ainda no conteúdo de aula, é muita coisa, não dá. O que eu preciso ter primeiro? As inscrições, né? Porque já pensou eu ter todo esse trabalho e lá, não sei o que, ainda vou pensar em quantos inscritos eu vou ter? Enquanto eu vou pensar nisso, então isso vai me atrasar muito, né? Então, por isso que chama metodologia ágil, né? Que esse framework é um dos frameworks, né? O Scrum é um dos frameworks do método ágil, tá? Justamente para evitar esses prejuízos, né? Para agilizar esses processos, né? Tornando essa coisa aí muito mais dinâmica, tá? Então, eu comecei do pequeno, das tarefas mesmo,
peguei essas 4 tarefas e o sistema mesmo me colocou em uma tarefa, tá? Que está aqui no, no projeto, né? Então, vamos lá. Vou clicar aqui no projeto, tá? Depois eu vou voltar, porque eu quero mostrar outra coisa para vocês, mas só para exemplificar, né? Aqui está a lista de tarefas, planejamento, tá? E aqui estão as 4 subtarefas, né? Cada uma eu nomeei de sprint 1, 2, 3, 4, dentro desse planejamento, tá? Que pode ser escrito também, que eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se tem como. Não, depois eu vou ter que ir em tarefas e renomear ela. Pronto, está aqui. Planejamento, sprint 1, tá? Eu vou pôr sprint, essa sprint 1, ela tem 4 sprints, 4 subtarefas, né? Que a gente podia chamar de sub, por assim dizer. O que eu quero, por enquanto, olha, estão aqui as subtarefas, mas o que eu quero ainda é mostrar para vocês a lógica do que a gente fez até agora, né? Então, tá aqui, vou voltar para o projeto, tá? Tá aqui, um projeto em andamento é o lançamento do coral comunitário, onde eu tenho uma tarefa que se chama planejamento. Essa tarefa tem 4 subtarefas que eu tenho que realizar para preparar para esse lançamento, né? E até o presente momento eu fiz apenas a primeira tarefa, são 4, que eu também nomeei de sprint 1, tá? Mas isso não fui eu que escrevi, planejamento, sprint 1, sprint 2. Não, eu fui usando os aplicativos e dentro desse fluxo do ERP, ele foi estruturando esse projeto para mim, tá? Agora, vamos ver como é que estão essas tarefas, qual a visualização que eu posso ter delas, né? Eu posso gerenciar isso de cada uma delas de forma separada também, para ter uma clareza de tudo que eu estou fazendo, né? Eu tenho vários tipos de visualização. Então, vamos lá. As minhas tarefas estão aqui. Hoje eu estou fazendo planejamento, né? Aqui, nessa semana, eu estou fazendo o sprint 1, né? Eu já organizei aqui, tá? Antes de gravar o vídeo, eu já organizei. Antes de organizar, essas tarefas todas estavam aqui na caixa de entrada, que muitos aplicativos vocês vão encontrar como backlog, tá? Então, tem a caixa de entrada, que estava todas as tarefas, eu organizei aqui. E ele me deu não só as tarefas principais, mas também as subtarefas da subtarefa. Por exemplo, aqui eu organizei aqui também. O que eu tenho que fazer na sprint 2 enviar e-mail para assessoria de empresas e parceiros, buscar novos parceiros, procurar grupos nas redes sociais. E aqui na landing page coloquei uma fotinho para ficar agradável, né? Aí depois, lá para janeiro, entre o dia 12 entre o dia 17, é que eu vou publicar. Por enquanto, eu estou só preparando, tá? E também isso não é tão rápido assim, né? É uma metodologia rápida, mas eu vou demorar um mês, né? Eu programei para que fosse de 3 meses, né? Que eu acho um tempo razoável, não é assim imediato, né? Que fica muito difícil. E também eu fiz um monte de coisa aqui. Vocês podem começar apenas com uma publicação, pode começar ainda com um projeto menor ainda, tá? Dependendo do escopo do projeto, né? Isso, o tempo, obviamente, vai variar, mas isso é só um exemplo, porque eu já estou querendo fazer isso mesmo, também para vocês me acompanharem, tá? Então, eu estou aproveitando. Então, vamos lá. Aqui vamos para o sprint, né? Aqui tem 4 de subtarefas que eu já encerrei elas, mas não encerrei a sprint. Por quê? Porque se eu clicar aqui como concluído, ela desaparece daqui, tá bom? Ela não vai ficar mais aqui. Ela vai sumir, tá certo? E eu queria mostrar todo esse processo para vocês, tá? Então, vou clicar em a configuração de marketing, tá? Eu organizei a descrição. O que eu fiz? Eu usei a barra, tá vendo? E usei 3 colunas aqui para colocar
esses tópicos aí da descrição separadinho, assim, tá? Porque fica mais agradável. Depois que eu fiz todo o conteúdo, aí é que eu fui trabalhar no layout para depois poder ficar melhor, tá bom? E é usando essa barra que eu também acesso a inteligência artificial, entre outros recursos, tá? Então, o meu objetivo geral é ter 100 matrículas. Se eu for lá no lá na descrição do projeto mesmo, né? Porque aqui eu estou em minhas tarefas, nem planejamento, tá? Mas se eu for na descrição do lançamento do projeto, vai estar com 150, tá? Aqui eu abaixei um pouquinho. Qual é o meu marco? 100 matrículas. Isso vai lá para o meu painel, tá? Então, aqui eu posso clicar em iniciar, não vou clicar porque eu já fiz, tá? Tá aqui em andamento, vou depois marcar como concluído, mas vou mostrar aqui o que eu fiz, né? Aqui no vídeo passado eu tinha feito essa lista, né? O que tinha faltado criar as personas, entender melhor meu público, isso eu já tinha feito, tá? Peguei lá do que eu já tinha feito e coloquei qual seria o tipo de aluno, o tipo de cliente ideal para mim, para eu poder configurar a campanha com a voz desse cliente que é persona, né? Isso é muito comum, muito basicão do marketing, trabalhar, configurar e pesquisar quem é o seu cliente, quem é seu aluno, quem são as pessoas que podem estar interessadas, né? Então, aqui eu fiz, já estava pronto, tá? Se eu tivesse que fazer mesmo, não ia dar tempo de eu terminar hoje, tá? E aqui nessa parte de definição de objetivos, né? Eu organizei o que a inteligência artificial já tinha feito lá no nosso primeiro vídeo, tá? Eu só dei mais uma pesquisada assim, no Google para saber a questão de frequência, se estava certo, o que o chat GPT estava me orientando. É bom a gente dar uma conferida, tá? Isso daqui tem os objetivos, eu já tenho isso daqui, mas eu só vou usar isso daqui quando eu for lançar, quando eu for começar a publicar as minhas campanhas de marketing. Aí, o que eu vou fazer quando eu chegar nesse ponto, né? Eu vou colocar os meus marcos, né? Então, que estão aqui, que são os objetivos, né? Então, no e-mail, eu quero 1.000 inscrições no formulário, 3.000 visualizações do formulário, 30 conversões, ou seja, 30 pessoas a cada 1.000 inscrições e 3.000 visualizações. Eu acho que seria razoável ter 30 inscrições, né? É uma meta alta, eu acho. Assim, tem sempre estatísticas, né, que trabalham com essa questão de conversão. As conversões são sempre baixas, tá? Principalmente na internet, é uma briga danada para converter, tá? Mas dá para converter segundo o fluxo, às vezes mais, às vezes menos. E quando a gente trabalha com marketing pago, facilita muito a conversão, mas é bom trabalhar com orgânico mesmo. E depois que você trabalhar com orgânico, ou seja, com marketing que não é pago, né? Você vai ver o que deu rendimento, né? O que deu melhor resultado, digamos assim, aí você vai e paga por aquilo que você já sabe que vai te trazer um retorno maior, tá? Então, foi isso que eu fiz. Então, agora, vamos para as subtarefas. Tá, vamos lá. O que eu fiz no design? Ó, vocês veem que aqui que o documento tem muitos, né? Tá? Eu coloquei aqui os links para os documentos. Lá vem meu cão. Eu pensei que ele ia pular em cima de mim. Eu coloquei em documentos, tá? Deixa eu abrir documentos. Criei dentro de documentos uma pasta em projeto chamado Linked Music, e dentro da pasta Linked Music eu criei subpastas, tá? E o que eu fiz? Então, vamos lá. Os vídeos estão aqui. Esses vídeos eu já tinha feito, né? Esses links que estão aqui, são links do meu Google Drive, que eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Tem uma solicitação, tem uma possibilidade aqui de eu fazer por um link, meu cachorro.
e aqui por carregar, tá? Então, carregador, fazer o upload do computador, tá? Então, por links estão aqui todos os vídeos, né? Foram 27 que eu coloquei, tá? Aí, mais ainda de design. Então, aqui, os designs que eu fiz lá no Canva, peguei alguns do Pexels também, tá? A panfleto para impressão, são as coisas que eu fiz, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Post para Instagram. Então, vamos lá, vamos voltar para o nosso projeto. Estou voltando aqui, tá? Vamos lá para Sprint 1. Pude ir para as tarefas também, mas vamos fazer as sprints do planejamento, Sprint 1, subtarefas. Aqui eu vou, o que que eu fiz, né? Ao invés de eu colocar todas, de eu separar esses conteúdos por sprints, eu coloquei tudo num lugar só, porque vai ficar, para mim, mais fácil de gerenciar isso na hora que eu for publicar. Não vou ter que ficar indo dentro do planejamento para poder ter esses documentos, tá? Aqui ficou um pouquinho confuso o acesso, mas na hora de eu publicar, vai ficar muito mais fácil botar tudo lá centralizado em documento. Aqui, vamos lá, em design, visualização. Eu criei links que me dão acesso àquelas pastas que estão em documentos, tá? Então, vamos terminar com isso aqui. Então, vai chegar em andamento aqui, eu vou concluir, tá? Depois que marcar em concluído, se eu for lá em minhas tarefas, só para vocês checarem, olha, não tem mais, tá? Então, e aqui em planejamento, eu já fiz uma das 4 que eu tenho para fazer, tá? Então, essa semana eu venho para... Vou dar uma olhada no que eu preciso de fazer. Então, vamos lá para definições, só para vocês verem a questão do Google logo, tá? Cadê? Cadê? Aqui, céu, tá? Eu coloquei aqui esse códigozinho, tá? Para que isso seja contabilizado nos meus relatórios lá do Google, tá? Então, meu site já vai estar otimizado para aparecer no Google. Vamos lá. Configuração de marketing. Configuração das redes sociais. Ele está aqui. Aí vai aparecer vincular conta nessas contas que tem aqui. Eu não vou fazer todo o processo, porque é só você escolher as contas que você tem e ir seguindo com as orientações do próprio sistema. Então, vamos logo para a campanha. Não, vamos para a publicação primeiro. Aqui eu fiz uma notificação de push e vamos ver como é que eu fiz isso, tá? Aqui, notificações no meu website. Se eu tiver configurado uma campanha, né, eu vou escolher que campanha que é, que eu já configurei. Ele já vai aparecendo aqui, ó. Só para terminar, eu espero que vocês tenham gostado. A Sprint 2, eu acho que vai para até o dia 30, tá? Então, vamos esperar aí um pouquinho, eu vou entrar em contato com vocês de novo depois do Ano Novo, né? Então, bom trabalho, boas festas, eu espero que vocês passem o feriado trabalhando. Olha que maravilha. Um abraço.